Bom dia, galera. Aprovei aqui fazer com vocês a correção da atividade da semana do dia 19/2 a 5/3, elementos constitutivos da música, música folclórica, tradicional e gêneros musicais. É uma dica que eu quero dar para vocês, tá? Todas as vezes que vocês forem fazer alguma atividade, o assunto principal é o que vem no título. Então, todas as respostas deverão ser voltadas para o que está no título, tá bom? Isso em todas as matérias, não é só de artes, não. Então vocês têm que sempre se atentar a isso, porque tem alunos que eu andei corrigindo que ele coloca respostas que não tem a ver com esse contexto. Então a primeira dica, todas as respostas têm a ver com o que está aqui, no título da atividade. Então vamos lá. Outra coisa que vocês devem fazer é fazer exatamente o que está escrito na atividade. Exatamente, nem mais e nem menos, tá bom? Se vocês não estão entendendo, é bom ler de novo, quantas vezes forem necessárias. Então, eu vou direto para a atividade aqui. De acordo com as aulas do CMSP e suas anotações sobre as aulas, responda em seu caderno a matéria as perguntas abaixo, de forma organizada. Então, quer dizer o quê? Que vocês têm que fazer exatamente o que está aqui. Não é para fazer em outro caderno, não é para fazer no caderno de desenho. E é de acordo com as aulas do CMSP. Não é para pesquisar em nenhum outro lugar. Quando a Pro pede quando a Pro diz para vocês que vocês têm que, se vocês podem pesquisar no Google, responder, vocês podem pesquisar no Google. Nesse caso aqui é só baseado no CMSP. Todas as aulas do CMSP, elas são arquivadas no repositório, vocês podem lá pesquisar, tá bom? Caso vocês não lembrem, não tenham entendido direito o que foi falado ali, pode vir perguntar para a Pro, não tem problema. É importante que vocês façam corretamente. Então, é proibido pesquisar no Google quando se pede para pesquisar em um lugar específico, tá bom? Outra coisa que vocês têm que aprender. Então, no caderno desenho de forma organizada, com data, título, etc. O que são elementos constitutivos da música? Cite exemplo de um e explique qual a função dele na música. O que são elementos é um conceito. O que eles são na música? Elementos constitutivos é o que é formado a música, é um conceito, tá? E aí você tem que colocar qual é o conceito, o que eles são na música e citar um exemplo de cada um, de um deles. Por exemplo, a intensidade. Explique a função dela na música. A intensidade serve para deixar o som ou mais forte ou mais fraco, ok? Seria uma resposta, existem outros. O que é música folclórica? Cite exemplo. Se vocês não lembram, vocês têm que assistir no Centro de Mídias. Não é no dicionário, porque o dicionário está falando outra coisa sobre música folclórica. No dicionário, música folclórica e tradicional são a mesma coisa. Então, não pesquisem no Google. O que é música folclórica? Tem um conceito. São músicas feitas que são passadas de geração em geração. Um exemplo, porque o folclore é de geração em geração. Esse é um conceito que a gente aprendeu na aula, então eu vou colocar aqui. E vou citar um exemplo de uma. Por exemplo, Ciranda Cirandinha, Nana Neném, essas coisas, tá? Ou Se Essa Rua Fosse Minha. O que é música tradicional? Lá na aula do CMSP, eles identificam qual a diferença de um e de outro. Então, a gente vai colocar lá tradicional, o que é, o que você aprendeu assistindo lá na aula e citar um exemplo de uma. O que é gênero da música tradicional? São tipos que existem dentro da música tradicional, é um conceito, você tem que saber o que é assistindo a aula e colocar aqui. Cite exemplo de uma, por exemplo, se o samba é uma música tradicional, samba é um gênero da música tradicional. Existem outros gêneros, como o samba, o rock, a música sertaneja, esses são gêneros. E qual seu gênero de música preferido? Cite uma música que você curte e explique o que ela fala. Então, olha quantas perguntas vocês têm que responder. Vocês têm que responder exatamente o que está perguntando. O aluno que responde a metade, ele vai ter a resposta
pela metade e a nota pela metade, aí não dá. Então eu vou colocar assim, por exemplo, da professora Tereza, o gênero é rock. Cite uma música que você curte e explique o que ela fala. Eu gosto de uma música que é do Kiss, que agora eu não vou lembrar o nome, mas eu colocaria aqui. E ela fala de amor, fala de paz, é o que a música fala para mim, por isso que eu gosto. Então eu vou colocar aqui. Faça no caderno de desenho um desenho que represente algo que você aprendeu na aula do CMSP, do dia 8/2. Então eu tenho que fazer no mesmo caderno? Não, eu tenho que fazer no caderno de desenho. Tá bom? O aluno não tá lendo direito fazendo em qualquer lugar. Assista aos vídeos em anexo e que ensinam como postar fotos de atividades. Então a Pro colocou um vídeo aqui para vocês assistirem para poder postar foto de forma correta. E como pintar usando as técnicas de pintura com luz e sombra e pintura chapada. Se você não assiste, você vai fazer errado. Então tudo que a Pro coloca aqui, vocês têm que fazer, não é opcional. Quando for opcional, a Pro diz, se você quiser. Mas como ela não colocou, então vocês têm que fazer. Para aprender, claro. Mande fotos das duas atividades e do desenho. Então vocês vão mandar foto aqui das atividades e do desenho. Ó, tem que assistir esse vídeo aqui, que é para ensinar como fazer pintura chapada e pintura luz e sombreada, para que você possa usar nos seus desenhos. E aqui, como postar fotos aqui, porque existe uma técnica, você tem que escrever mais forte, escrever escuro, escrever de um jeito no caderno que fique melhor a postagem das fotos. Se você não assiste isso, você manda foto de qualquer jeito, foto clarinha que a Pro não enxerga. Então, não tem como vocês fazerem coisas que não fiquem claras. Então, façam o que está pedindo aqui, ok? Então, eu vou corrigir o seguinte agora com vocês, tá bom? Assista os vídeos, já falei aqui. Ó, faça o desenho no caderno de desenho, um desenho que represente algo que você aprendeu na aula do CMSP. É provável e correto que vocês coloquem lá assuntos importantes que têm a ver com o tema. O tema principal é esse, elementos constitutivos da música. Então seria interessante vocês colocarem coisas sobre isso. Por quê? Porque existe um conhecimento, um título, um tema geral e os subtemas dentro desse tema. Então, por exemplo, assim, o que vocês têm que saber aqui? O que são e para que servem os elementos constitutivos da música? As outras coisas que tem no vídeo, que fala de cantiga, fala de roda, fala de não sei o quê, são são aprendizados secundários. Eles não são mais importantes do que vocês saberem isso. Então é interessante que vocês façam desenhos falando disso, elementos constitutivos da música. Então eu vou pegar aqui um exemplo de uma aluna, tá? Deixa eu ver aqui que ela já entregou o desenho dela, que ficou interessante. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Então vamos lá. Essa aluna, eu não preciso falar o nome, quem é, porque não interessa nesse momento. Mas ela fez o seguinte. Ela desenhou aqui, ó. Então, o que é que a gente aprendeu sobre a intensidade do som, as notas musicais. Então, ela desenhou o quê? O som sai do instrumento musical, tá? As notas musicais representam os sons e essa linha que ela fez aqui representa o som andando no espaço. Então tem intensidade forte, intensidade fraca, essas ondas sonoras aqui fez com que ela acertasse a atividade, porque foi isso que a gente aprendeu. Então se vocês não colocarem algo relacionado a isso, fica um aprendizado secundário, porque o aluno sempre tem que entender primeiramente o tema e as outras coisas vêm depois disso. Então, vocês não têm que colocar outras coisas antes que seja o tema, não, tá? Se quem desenhou uma criança brincando, ele só citou que existem cantigas, mas o principal assunto estudado foi esse. Então, vocês não podem fugir. Então, esse foi a nossa aula de hoje, tá bom? Da correção.
Lembrando o seguinte, então, o que vocês não podem esquecer nunca. Sempre prestar atenção no tema principal, é dele que vai ser respondidas as questões, ok? Sobre desenho, a Pro colocou técnicas de pintura, tentem usar o que você aprendeu, porque se você não usar, significa que você não está aprendendo o que a Pro está ensinando, tá bom? Então vocês têm que fazer o que está sendo pedido. E é isso, ok? Espero que vocês tenham entendido e prestem atenção nas dicas para a próxima aula. Um beijo.